E aí, pessoal, o Grêmio está diante de um dilema. Dilema, isso mesmo. E você vai entender ponto a ponto disso. E, claro, a crise interna gerada pela entrevista de Denis Abraão. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes não esqueça, Ativo está com a gente. Isso mesmo, Ativo é a solução para os seus momentos a dois. Então, não deixe de entrar aqui no link da descrição e conheça o Ativo. É só pedir, muito discreto, vale a pena. Ativo, a solução. Gente, 2 pontos importantes. A crise interna gerada pela entrevista de Denis Abraão e o dilema do Grêmio. O dilema, ele passa por uma questão conceitual que é muito difícil. Ontem, Denis Abraão, quando perguntado sobre Cortez, Rafinha e Diego Souza, disse: não temos definição, ainda vamos analisar. E mais, Denis Abraão fez uma crítica à utilização dos jovens jogadores. E o dilema é exatamente esse. Imaginem a seguinte cena: o Grêmio começando um campeonato com Chapecó, vamos colocar o Chapecó, Rafinha, Jeromel, Kahneman, Cortez, Thiago Santos, do lado dele o Lucas Silva e o Campas. Lá na frente o Jonathan Robert, o Diego Souza e o Ferreira. O que você vai pensar? É um time forte. Primeiro ponto. É um time forte para jogar a Série B. Vai ganhar a Série B. Sim. Eu acho um time forte, caro, inclusive, para jogar a Série B. Mas, no mesmo momento, vai se olhar e dizer o seguinte: sim, e fizeram o que no ano passado que construíram um time para jogar, um time que é forte na Série B e que na Série A caiu? O que você vai pensar? E, na verdade, esse é o dilema do Grêmio. O Grêmio, hoje, pensa em renovar com Cortez porque não vê solução na Série B ou em outro jogador com o dinheiro que tem para ter um jogador do nível do Cortez. Pensa no Rafinha porque se ele tiver a oportunidade de jogar, o Grêmio não vai conseguir contratar um jogador melhor que o Rafinha para jogar. Mesmo sabendo que isso é o carimbo da incompetência de como o Grêmio geriu o futebol em 2021. E é um dilema que o torcedor incomodado está reclamando. Por quê? Porque o que ele espera do dirigente é, no mínimo, criatividade. Mas o Grêmio parece ter perdido a linha básica de conhecimento do mercado do futebol. Os profissionais que ali se reuniram e também os dirigentes não conseguiram dar essa diferença. O único lampejo de diferença que nós tivemos na construção desse grupo foi quando se buscou o Campas, quando se buscou o Vijaçante, o próprio Borja, buscando aquela linha diferente. O Campas tem 21, o Vijaçante tem... Não estou nem falando na qualidade deles, porque eles também sucumbiram à estrutura do Grêmio ou a esse vestiário rompido e mimado que vocês estão citando. Então, essa relação é exatamente o que a gente está vendo. O Grêmio mantendo o status do vestiário de Renato Portaluppi, basicamente todo ele é feito nessa lógica, porque entende que se não fizer isso, talvez piore o trabalho. Que loucura! O Grêmio pode ir para os jogos da Série B com o time que construiu para não cair na Série A. E aí entra uma situação que eu considero, de fato, muito difícil da gente avaliar. Muito difícil. O que é melhor? E esse dilema que está na cabeça do dirigente está na nossa também. Está na nossa também. Porque o que nós queremos é o Grêmio vencendo. Eu, particularmente, aí dando a minha opinião aqui, eu, por mim, não vejo mais nenhum jogador que fez o Grêmio cair, porque a dor de cair ela é gigante e eu não quero repetir nada nesse sentido. Eu não quero discutir isso aqui daqui a um tempo, dizendo, o nosso time caiu, mas os jogadores são aí, é tudo gente boa. Não. O Grêmio caiu. Eu não consigo tirar a ideia de que o fracasso precisa de mudança. Por mais
incoerente que seja esse nosso dilema, essa nossa avaliação. A verdade é essa. E aí a gente entra no segundo ponto desse vídeo, que é a crise interna causada pela entrevista de Denis Abraão. Denis Abraão ontem fez algo que eu considero muito grave. Tá? O que ele fez? Ele tirou a responsabilidade dele do Mancini, do processo de rebaixamento, que não deve tirar, porque ele tem responsabilidade também. Ele entrou dizendo que ia mexer no grupo, ele entrou dizendo que ia mudar as rotinas internas, o Grêmio caiu. 2 dias depois ele disse que era uma bagunça, que não existia gestão de vestiário, que tudo estava errado e que eles estavam arrumando. Só que o Denis Abraão esqueceu de ver que 1/3 do Campeonato Brasileiro foi conduzido pelo Mancini. E o Mancini caiu também. Porque o Mancini, mas ele fez 47% dos pontos. Sim, 3 das 6 vitórias foram contra times mistos. Ou terceiro time dos outros. 3 das 6 contra o Bragantino, contra o Atlético Mineiro e também contra a Chapecoense. Não, né? Não, né? Então, a metade das vitórias do Mancini foram contra equipes assim. Isso que a gente não avança em cima do São Paulo, que não ganhou uma partida, a gente não avança também em cima do Fluminense, que veio caminhando em Porto Alegre. Essa é a nossa realidade e a gente tem que posicionar. Também tem a questão do ponto contra o Flamengo. Então, isso foi esquecido, mas na hora dos números frios se colocou. E por que eu falo em crise interna? Porque todos se levantaram contra isso. Como assim não tem responsabilidade? Como assim a culpa é do antigo vice-futebol ou dos outros? Como assim a culpa é do clube e eu tô fora? E isso causou, sim, eu recebi muitos telefonemas ontem dizendo, pra que botar fogo no parquinho? O Grêmio caiu, o Grêmio é uma vergonha, mas o Grêmio é o Grêmio de todos. Eu me considero também rebaixado, não porque eu sou da imprensa, não, eu sou rebaixado também, eu também dei opinião, eu também achei que o Juan era bom jogador, eu também achei que o Douglas Costa ia bem, eu caí igual, tô junto, tenho a mesma culpa, mesma não, mas tenho culpa. Agora, me despir da culpa em nome da narrativa? Não, aí não, velho, aí não, ou nós estamos juntos ou nós não estamos juntos. E eu acho que agora é hora de estar junto, não é a hora de eu acertei e tu errou, que foi o que aconteceu ontem. E dentro desse processo aí a gente precisa ponderar sim algumas coisas para o futuro, porque mais uma vez, quando questionado para intervir na forma de comunicação do Denis Abraão, Romildo Bolzan disse, deixa comigo que eu vou ver. Ou seja, não vai fazer nada mais uma vez e vai deixar o ambiente borbulhar, esperando que as pedras se posicionem. Mais um erro do presidente Romildo neste quesito, essa que é uma característica sua e é ruim. É uma característica ruim. Eu ontem, e aí dando opinião aqui, óbvio, totalmente fora do contexto, aquela entrevista não teria terminado. Não teria terminado, sobretudo em cima dos responsáveis que não são responsáveis. Tirar do Mancini a responsabilidade do rebaixamento também é inacreditável. Mancini não pode ser o treinador do Grêmio. Ele é responsável sim pelo rebaixamento também. Assim como Denis Abraão, assim como Marcos Herman, assim como Romildo Bolzan, assim como todos que de alguma maneira contribuíram para a construção do grupo de jogadores que afundou. Portanto, 2 conteúdos interessantes para a gente pensar. Um deles, o dilema do Grêmio, e o outro, a crise interna que gerou a entrevista de Denis Abraão. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.